É verdade que Freud usava droga? E a ayahuasca? Isso é uma droga? Vamos falar sobre esse tipo de coisa e espiritualidade? Afinal, existem mesmo as plantas de Deus? Vem comigo que a gente vai falar já sobre isso. Tattvamasi Soham. Ok, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre um tema que as pessoas têm medo, têm curiosidade, têm vontade de saber, não tem para quem perguntar. Bom, a psicofarmacologia, efeitos de substâncias que podem alterar alguma coisa. A gente tem que começar antes falando que toda e qualquer substância, mesmo meu cafezinho de manhã cedo, é um psicoativo, não há como dizer que não, mas cada coisa pode servir para alguma coisa? Será que tudo serve para alguma coisa? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito? Vamos falar sobre isso. Vamos começar a discutir alguma literatura aqui. Bom, tudo começou com esse livro aqui, ó. Ouvindo Ayahuasca, é da Rachel Harris. E é uma nova esperança para depressão, adição de vícios, estresse pós-traumático, ansiedade. É um livro que foi publicado pela New World Library. É um livro extremamente interessante que vai contar várias coisas interessantes. A pessoa dizendo que, por exemplo, eu sinto muito menos tristeza, menos ansiedade e brilho nos pensamentos, os pensamentos mais claros. Outra pessoa vai dizer, deixa eu achar alguma coisa que vai servir pra gente aqui. Sim, existe um tal de. A gente vai entrar em muitas searas quando a gente fala nisso. Quando a gente fala dos mantras, né, que são sons sagrados, a gente sabe que são sons que vão despertar alguma coisa e alguns realmente para determinada função. Há mantras para meditar, para se repetir durante o processo meditativo. Há mantras para curar, há mantras para tudo. Quando a gente for falar dos Vedas, a gente vai entender que tem até mantra para amaldiçoar pessoas. E a planta também, chama-se Ícaro. Se você souber o Ícaro da planta, você não precisa nem usar a planta. Olha que interessante isso. O próprio livro da ayahuasca diz que se você conhecer o som que a planta, porque existem certas plantas, como a ayahuasca, que também é conhecida como Santo Daime, elas pedem certas músicas. Durante a própria cerimônia do Santo Daime, é baseado em hinos compostos durante o processo de beber, de consagrar a bebida. Então você canta aquilo o tempo todo. São plantas musicais. E essa música, cada pessoa, é uma identificação às vezes, algumas vezes são recomendações, podem fazer efeitos. Então, a gente começa dizendo o que o próprio livro diz. Ele vai falar muito sobre a ayahuasca, sobre os efeitos, sobre a diferença entre ser um produto que não é adequado ao corpo, né, que seriam os alucinógenos, para enteógeno. Né? Enteógeno é para o Deus interior, é para uma substância para o encontro interior, enteos, para o Deus interno, um despertar, não é alucinação, é miração, não é ver alguma coisa que não existe, é perceber o que o seu cérebro está produzindo e te mostrar algumas coisas. Isso vai servir para quê? Bom, o objetivo não é recomendar nada, não é estimular nada, embora a ayahuasca, especialmente o Santo Daime, durante a cerimônia seja permitido no Brasil, tá? Não uso qualquer um, não adianta comprar as coisas e fazer, porque você vai estar o uso sendo ilegal. O uso é legal especialmente para as igrejas do Santo Daime, da União Vegetal, enfim. Mas a substância em si, ela ainda continua classificada lá, então ele tem um uso religioso.
tá? Mas um dos livros mais científicos que eu encontrei sobre isso é o Ouvindo a Ayahuasca, porque ela te faz ouvir. Ela, as pessoas, eu me lembro muito bem quando eu usei ayahuasca as primeiras vezes, né? Lembrando, eu sou fadado pelo Santo Daime. Hoje em dia eu não frequento mais pela distância, longos fatores, não tem nada a ver com a instituição, não tem nada. Uma coisa que eu recomendo muito, para se você busca essas descobertas próprias, é a substância. É o enteógeno que vai mudar a sua vida para série de coisas. Claro, lembrando aí que tem uma série de restrições, se você usa certos remédios, você não deve usar. Enfim, você deve procurar um centro sério, uma igreja séria. São as igrejas do Santo Daime, uma igreja Flor de Jagube, a igreja Céu do Mapiá, enfim. Sim, são chamados de igreja porque tem uma linha muito católica. Nossa Senhora da Aparecida é uma figura central, Jesus é uma figura central, São João Batista, São Pedro, estão todos ali presentes nesse ritual, que é um ritual religioso, mas com a consagração de um vinho, que não é um chá, parece um chá, mas é um vinho, porque ele sofre uma fermentação para produzir tudo aquilo. Então ele está mais próximo para a ayahuasca, ayahuasca, a controvérsia sobre uma série de coisas, mas eu prefiro traduzir como vinho das almas. Mas vamos lá. Falando dele, então, a ayahuasca é a primeira e mais conhecida. Essa é a forma genérica, que eu vou dizer que não está liberada no Brasil. Não tem terapias aprovadas. A gente pode conhecer mais. Vamos lá. Aí a gente tem a história do Santo Daime, como é que Mestre Irineu chegou a essa bebida, que já é muito ancestral, uma bebida muito antiga, mas ele trouxe e colocou a cara do Brasil. Se a gente vai dizer que não existe uma religião brasileira, a gente está mentindo. É uma religião totalmente brasileira, nascida no Brasil, e podemos nos orgulhar, fundada por um homem negro, trabalhador, que curou uma geração inteira, que mudou a história de uma série de coisas. Então, a história, as origens do Santo Daime, Raimundo Linneu, Vida e Obra, é um livro absolutamente necessário para você entender essa musicalidade. E até tem algumas músicas aqui, deixa eu ver. Olha só, tem uma música aqui que começa com Deus salve a lua branca, de luz tão prateada. Tu sois minha protetora, de Deus, tu sois estimada. Ó Mãe Divina do Coração, lá nas alturas, onde está minha mãe, lá no céu, dai-me o perdão. É uma, também assim como a ayahuasca dizia, se você souber o ícaro da planta, você às vezes nem precisa da planta. No Santo Daime, embora a substância em si seja muito importante, também os próprios hinos vão te ensinar muita coisa. É como se você soubesse o hino do Santo Daime, já revelado pelo inário do Santo Daime. Uma substância, aqui sim, de uso religioso. Todas elas, tanto como o nome ayahuasca, como o nome Santo Daime, ou vegetal para algumas, são substâncias que vão fazer uma grande diferença na sua vida. Mas eu vou chegar nas complicações de tudo isso. As pessoas agora também tentam de tudo, né? Isso não é novidade. O meu querido Sigmund Freud, aqui não tem a data correta, porque esse aqui foi uma reedição, mas não vou achar a data aqui não. Aqui fala sobre Freud e essa substância. O Freud, sim, durante muito tempo, receitou o uso dessa substância, que hoje é ilegal, mas por muito tempo ele usava e via resultados. Ele via, talvez, claro, porque ele não conhecia a farmacologia, tanto que ele parou depois, porque ele descobriu não que não funcionava, ele descobriu que causava vício, e o vício e as coisas secundárias não valiam a pena o uso. Logo foi descartado por ele mesmo. Mas a gente não pode retirar essa importante fase de substâncias psicoativas na psicanálise, inclusive. Na mesma linha,
Tem, tem na Netflix, eu não vou me lembrar do nome, mas um casal que escreveu Pical, é, eles trabalham com as terapias também, com LSD e outros alucinógenos, mas aqui sim, lembrando que a diferença entre enteógeno, aquele encontro com Deus, tipo, você não vai sair de si mesmo e ficar vendo coisas que não existem, criações na sua mente. É que você vai ver o que está por dentro. Só o uso vai te mostrar o que é. De novo, o objetivo não é estimular o uso, é conversar sobre o tema. Eu até tenho alguns vídeos, no YouTube também vocês vão ver alguns vídeos de terapias feitas com essa substância, juntamente com o MDMA, que são substâncias usadas em psicoterapia porque te fazem enxergar aquilo que você talvez não conseguisse enxergar ou criar ou te colocar no ambiente. Por que não se usa mais? Porque muitas dessas substâncias, né, propriamente a de Sigmund Freud, acabaram virando, nasceram como substâncias farmacêuticas, mas foram para as ruas e viraram substâncias de ruas, assim como esta outra. Mas a formação, o início de quase tudo foi um uso científico, terapêutico e que foi desvirtuado. A gente sabe que mesmo os remédios psiquiátricos, muitos deles também são psicoativos e te causam coisas psicoativas que você vai ter alguma reação, algumas até positivas. Mas isso nasceu ainda mais tempo atrás, num livro chamado As Plantas dos Deuses. Recomendo muito, é um livro incrivelmente ilustrado. Ele conta todas os usos, é quase como um manual prático. Mas aqui, de fato, vai te mostrar que há mais coisas do que você imagina. A gente fica muito preso àquilo que é ilegal. O ilegal não atrai mais. O ilegal é uma coisa que já devia ter parado de ser legal. Porque existe o legalizado, que vai te causar a mesma substância, vai te causar certas características. Aí, de novo, voltadas para as terapias, usado sob a supervisão de alguém treinado. Não é simplesmente uma pessoa foi lá, comprou os materiais, fez e começou a vender isso como se fosse qualquer coisa. Tá? Existem tabaco, por exemplo, já foi utilizado para isso. Há uma série de outras substâncias que sim, produzem certos efeitos e não é uma exclusividade de nenhuma religião. Mas as plantas dos deuses é um estudo que remonta desde do soma indiano lá atrás, que é a bebida dos deuses. E aí também, dessa bebida dos deuses, a gente chega na mais polêmica delas, que é cannabis, na prática espiritual. Cannabis e a espiritualidade. De novo, livros que eu te recomendo a leitura. Não é para sair usando nada. Tá? É importante entender como é que funciona. E existe, inclusive, a Ganja Yoga. Que são, se você falar assim, mas como assim? Você está recomendando uma coisa? Não, eu estou conversando. Eu estou dizendo que existem possibilidades neste mundo de atalhos, vamos dizer assim. Existiu um tempo atrás o Daime Yoga, que era uma substância que você usava, um tipo de yoga que você usava a ayahuasca para te ajudar a chegar naqueles estados que a gente só consegue depois de muita meditação, depois de muita prática, e com o Daime conseguiu-se haver uma redução e uma reprodução. Mas isso não foi natural. Eu não estou entrando nada disso. Eu não estou entrando na farmacologia. Tá? Embora eu tenha conhecimento de química, a gente tem até uma palestra minha em algum lugar aí falando sobre as substâncias psicoativas que servem para desenvolver o cérebro, servem para te fazer ver aquilo que não está ali, mas não enquanto alucinação, mas enquanto capacidade de perceber o que é óbvio, de perceber aquilo que a gente demoraria
anos para perceber. E eu não preciso ir muito longe também, não. Tem uma plantinha chamada erva de São João. E essa aqui é um começo. Se você quer começar nisso, antidepressivo natural, no manual de compreensão e uso. Erva de São João. Olha que interessante. Erva de São João. Então a gente não precisa de nada daquilo que eu falei. Se você quer começar a perceber o que uma planta pode fazer por você, a erva de São João vai te mostrar. Você acha em qualquer farmácia de manipulação não, aquelas casas de ervas, e elas vão... E você vai conhecer e entender que essa aqui não é para parar de usar nada, pelo amor de Deus. Se você usa seu antidepressivo, cuidado, leia no seu antidepressivo. Provavelmente ele vai estar lá que você não deve usar a erva de São João se você estiver usando um antidepressivo X, Y ou Z. Mas é uma alternativa legal se você não usa nada, não quer usar nada e está tendo alguns sintomas. A erva de São João é uma planta natural. Ela vai fazer parte dessas plantas dos deuses. Os deuses, os índios, das pessoas. Tudo. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso agora. Primeira pergunta que me faziam quando eu era do Santo Daime, e foi fardado, e fardamento porque a gente faz parte do exército da rainha, que é Nossa Senhora da Conceição, e a gente zela por tudo aquilo, pela tradição. Não existe segredo, tá? Não estou guardando segredo nenhum, não há nada de secreto. Os dois elementos, masculino e feminino, a chacrona e o jagube, tem toda uma não só uma cosmologia, mas existe, porque a cosmologia é praticamente a mesma, tanto que Mestre Ireneu dizia que, ao perguntar qual sua religião, você poderia dizer simplesmente que você é católico, mas você usa um sacramento diferente. Já as outras, né, como a cannabis, as pessoas de novo vão sempre condená-la porque não é legalizado. E de novo digo, não estou estimulando o uso, tá? Estou contando para que serve. Durante anos, e ainda em alguns países, na Índia especificamente, durante 1 ou 2 dias, tem uma região onde é totalmente liberado pelo culto a Shiva, que... Tanto que existe a palavra Bangalore, Banga, é a própria Ganja Yoga, Banga, que temos aí o sagrado misturado com o profano. Mas por que é que o clonazepam, que é esse antidepressivo, o ansiolítico que muita gente usa, ele também modifica as suas moléculas cerebrais, ele te faz entender a vida de uma outra forma. Se você já usou algum antidepressivo mais forte, alguém pode ter te relatado, a pessoa teve algumas melhoras e até passou a perceber aquilo que ela não percebia antes. Esse é o efeito... Gente, eu tô me irritando com isso aqui. Tô sem aqui, não vou parar isso agora não. A gente vai fazer e falar sobre... Não é a substância, eu vou de novo lembrar da primeira frase que eu comecei o livro. Se você conhece o Ícaro, a alma da planta, a música da planta, o mantra da planta, você às vezes nem precisa da planta. É por isso exatamente, que quem medita muito, por exemplo, deixa eu ver se eu vou localizá-lo aqui. Esse aqui está fechado ainda, que a gente distribui aqui. A autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. Yogananda narra as experiências dele de uma forma muito próxima a alguém que usou seriamente alguma substância psicoativa e o levou a um estado superior. Mas isso foi artificial. Foi por uma planta. Planta muda coisas. Não é que planta não faça mal. Mas foi um atalho, talvez. Mas a ideia é que... Observa só. Quem faz meditação e quem está realmente envolvido no processo de meditar, e aqui como meditação, eu vou citar 2 técnicas basicamente. A primeira delas é a Kriya Yoga, de Paramahansa Yogananda, e a segunda é a Ascensão dos Ishayas,
de Maharishi Tadashi Veshan, que são técnicas que vão te levar a estados alterados de consciência. Tanto é que pessoas que fazem essas práticas meditativas vão dizer que conseguem ficar 3, 4, 6 horas meditando, porque aquele êxtase eles conseguem naquele... Lembra? Se você sabe a música da planta, você não precisa da planta. Se você tem aquele mantra, você não precisa de usar nada, porque o próprio mantra vai te despertar aquilo que você tem que saber. E aquele vício vai gerar coisas no seu corpo, endorfinas, noradrenalina, serotonina, uma série de coisas que o seu cérebro só geraria se tivesse estimulado por alguma substância ou pela prática da meditação que vai modificar as energias sutis através de frases, através de mantras, através de respirações, sem precisar de absolutamente nada. Então a ideia aqui é exatamente essa, a gente conversar sobre... Existem atalhos? Eu vou dizer existe. Mas alguns atalhos são como... Imagina você está dirigindo uma BR, no meio, né, da BR lá de onde você está, tem a pista do meio, que tem uma outra pista do lado de lá, você está deste lado, mas você quer chegar do lado depois da pista, e ao invés de você continuar andando, fazer o retorno onde você tem que fazer, você vai cruzar, você vai subir em cima do passeio, do caminho do meio lá, da divisória do meio, você vai botar seu carro lá naquele meio, você vai correr o risco de entrar na contramão de um outro lugar, só para chegar num outro lugar que você chegaria dando uma volta um pouco maior e tendo mais conhecimento sobre a área. Então as substâncias psicoativas, elas vão fazer isso, elas podem te fazer esse movimento perigoso, passar no canteiro central, entrar na contramão, correr alguns riscos de chegar lá. O que pode, e eu acho que não é, o melhor dos cenários. Mas é uma possibilidade. A ideia aqui é abrir um pouco a mente, é perceber que a narrativa que se ouve por aí é uma narrativa de uso errado. O álcool faz mal, mas o álcool, tipo o vinho, tem substâncias que fazem bem quando você sabe beber. O momento certo, a hora certa. Assim como as substâncias, quando Freud descobriu essa substância, ele usava para coisas boas, se ele conseguia animar os desanimados. Mas as pessoas, e o próprio Freud, começou a usar de forma incorreta. Não, o problema não são as pessoas. O problema é como as pessoas usam as coisas. As coisas não têm poder nenhum sobre nada. Isso aqui é meu panda, de vez em quando tá aqui. As plantas em si não fazem absolutamente nada. Quer dizer, fazem, mas o mau uso delas é você quem faz. Não importa se você compra a sua substância na farmácia, ou se você vai a algum lugar, ou você planta, não sei. É o uso que vai fazer. E a diferença enorme aí entre o remédio e a droga é exatamente a dose e a intenção. Então sim, a gente pode listar uma série de substâncias. Eu acho que a que a gente fala com mais amor não está aqui. É o MDMA, que existe um documentário na Netflix onde fala de curas, aí tem lista lá cogumelo, lista ayahuasca, vai listar em 2 vezes os descobridores da fórmula, e eles são absolutamente apaixonados por tudo isso, deixaram tratados enormes sobre isso. Se você lê em inglês, eu vou deixar aqui em algum lugar, vou tentar localizar a capa do livro e colocar aqui para vocês verem, mas o objetivo principal aqui é pensar em 2 coisas. Se você conhece o ícaro da planta, você não precisa da planta, diz um especialista em ayahuasca. Então, se você conhece o mantra que vai te libertar, você não precisa de nada.
Existem atalhos. Os atalhos são, mais uma vez, como você está dirigindo numa pista, tem um canteiro central, você quer chegar do outro lado da pista, e você vai correr esse risco. Esse atalho existe, mas é um risco que eu não vou te recomendar tomar. Se você quer conhecer algo sério, conheça alguma igreja oficial do Santo Daime, e eu digo oficial por oficial mesmo, que esteja vinculado ao céu do Mapear, para que você não corra o risco dessas casas que se dizem religiosas. Não estou dizendo nenhuma nomenclatura específica. Eu sei que uma série de religiões, inclusive existe o hinduísmo aí que usa ayahuasca, então não há uma denominação específica, mas a que conhece, a que sabe o que fazer, é o Santo Daime. Então, se você quer ter essa experiência, vai supervisionado, você vai ter uma entrevista, você vai dizer o que você usa, o que você não usa, você vai ser orientado a fazer tudo isso em um ambiente seguro. É um atalho que você pode até tomar, porque ele tem uso prescrito e aceito religiosamente. As outras são simplesmente possibilidades. E hoje em dia ainda não existe esse livro mais, eu tentei já achar, eu lembro de um livro que tinha vinho e espiritualidade, onde a pessoa chegava a um certo nível de embriaguez, e naquele nível, por causa do vinho ser um fermentado, você também tinha certas visionalidades. Temos aí o rapé. O rapé às vezes é escondido lá um pouquinho, que é coisa dos índios, que não faz mal, mas não é bem assim não. Tem rapé que é psicoativo e tem rapé que produz a mesma coisa que a ayahuasca produz. Tá? O objetivo aqui também não é dar um curso de farmacologia de forma alguma, mas é falar sobre os atalhos que existem, falar que você pode romper até os atalhos por uma palavra que liberta, pelo mantra. A meditação, quem faz muito vai te dizer que é quase que viciado. Se você já frequentou algum templo, algum centro de meditação, você vê que as pessoas chegam e já vão correndo meditar. É como se aquele viciado tivesse acesso à substância e ele entrasse correndo lá para usar. Porque a meditação também vai causar esse tipo de coisa. Porque ela causa exatamente essa euforia interna. Ah, mas eu nunca senti, porque você nunca fez o uso certo. Assim como quem usa essa substância de forma recreativa nunca sentiram nada espiritual, porque não está usando certo. Entende? Se você não souber fazer meditação, você não vai ter nenhuma coisa transcendental. É saber o que usar, como usar e na presença de quem usar, que você pode usar o que você quiser. Lembrando que até o seu café, que vai te fazer trabalhar 2 horas a mais porque você tomou o seu café, é uma substância que está modificando alguma coisa na sua mente. Ah, mas o café é liberado. Todas essas substâncias um dia já foram liberadas. E provavelmente em algum futuro algumas delas vão continuar ou vão seguir o processo de liberação. Porque o problema não é a substância, o problema é quem usa e como usa. Por hoje é só. Eu acho que eu falei muito. Eu vou sempre deixar espaço para vocês terem dúvidas, escrever aqui, comenta aqui, diz que gostou, diz o que não gostou. Vou tentar dar algumas recomendações de leitura. Alguns materiais, eu tenho alguns materiais traduzidos, mas nenhum sobre esses temas, até porque eles são um pouco complexos ainda para a legislação brasileira. E os que estão liberados já foram produzidos materiais fantásticos. Por hoje é só, um abraço e namastê. Bye bye, see you.